Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula minha. Eu sou o professor Dr. Alexandre Bueno, especialista em língua portuguesa, linguística e redação. E hoje o nosso assunto é coerência. Nós vamos tratar dos mecanismos de coerência textual. Aproveita, já deixa o seu like, se inscreve no canal e me encontra no Instagram também, ó, alexandre.redação. Tem muito conteúdo rico sobre português e redação para a vida, para concursos, para o que você está fazendo que envolva conhecimento na língua portuguesa. Funciona para tudo. Praticamente em todos os cursos que você se matricular, você vai ter uma disciplina de língua portuguesa, de escrita, de redação. Então não perca tempo. Vamos lá, vamos estudar português comigo. Vem aqui e agora me acompanha no nosso tema de hoje, que são os mecanismos de coerência textual. Eu vou fazer um resumo aqui já para apresentar o conteúdo. Então, a coerência textual atua como um princípio de interpretabilidade. Ele ajuda na interpretação daquilo que nós queremos comunicar. E ele é fundamental para que um texto faça sentido para seus usuários. Ela depende da interação entre diversos fatores, como coesão, conhecimento de mundo, relações semânticas, são as relações de significado, e pragmáticas, e busca por uma unidade de sentido textual, de sentido global. Beleza? Vamos então adiante. Olha os exemplos que eu trouxe para você aqui para ilustrar a questão da coerência. Na verdade, a falta da coerência. Veja só, a galinha estava grávida. Nós temos aí um enunciado incoerente. Por quê? Porque galinhas não ficam grávidas. Galinhas botam ovos, certo? Então, quando eu tenho aqui uma situação de uma galinha grávida, eu estou claramente falando algo incoerente. Eu pedi para a inteligência artificial criar essa imagem aqui para mim, e até a inteligência artificial teve dificuldade para criar uma galinha grávida. Ela criou uma galinha com ovos em volta, uma galinha em cima de vários ovos, depois uma galinha com um ovo na barriga, e eu precisei fazer várias tentativas até chegar no exemplo aqui que eu trago. Tamanha a incoerência, até para a inteligência artificial. Então, a questão da coerência é muito séria, a gente pode perceber. Próximo exemplo, olha só, nós temos aqui um exemplo que tem a ver também com uma incoerência. Maria tinha lavado a roupa quando chegamos, mas ainda estava lavando a roupa. Nós percebemos aqui que o que acontece no primeiro enunciado, na primeira frase aqui, não tem lógica se a gente considerar a segunda. Se ela tinha lavado a roupa, como que ela ainda estava lavando a roupa? Então é algo que no tempo e no espaço não tem possibilidade de existir. Há uma incoerência aqui. Próximo exemplo. João não foi à aula, entretanto, estava doente. Olha o problema aqui. Nós temos aqui uma conjunção adversativa. Então, João não foi à aula. O fato dele estar doente seria uma provável causa dele não ir à aula, mas não algo oposto, como é aquilo que a palavra entretanto indica. Então, nós temos o João aqui, todo cansado, se sentindo mal, e assim, o fato dele não ter ido à escola provavelmente foi porque ele estava doente. Então, nós temos aqui uma conjunção inadequada, causando incoerência. Perceba? Então, é mais interessante nós vermos o funcionamento da coerência, a importância da coerência e como que ela se materializa por meio de enunciados incoerentes. Quando nós temos essas construções, na verdade, incoerentes, fica tudo muito claro quando a gente precisa ter cuidado para a escolha das palavras. E há vários elementos que precisam estar em sintonia para que a coerência ocorra. Então, um deles é a coesão textual. Eu tenho uma aula aqui no canal sobre coesão textual. Eu vou até deixar ela marcada aqui, vou deixar um card aí. Se quiser assistir, ó, só clicar, vai aparecer aí. E um dos elementos necessários é a coesão textual. Então, por definição, a coesão se refere à utilização de elementos linguísticos, guarda isso, elementos linguísticos que conectam
as diferentes partes de um texto. Eu comento lá na aula de coesão que a coesão é uma espécie de cola entre os elementos do texto, entre as ideias do texto. Esses elementos, como pronomes, conjunções e repetições, contribuem para a fluidez da leitura e ajudam a estabelecer relações de sentido entre as frases. Veja só, a importância então é a seguinte: no entanto, a coesão, embora importante, não é uma condição necessária para a coerência. Um texto pode ser coeso e ainda assim incoerente. Então eu tenho um exemplo aqui, depois eu vou passar as referências do texto que eu usei para montar a aula que você está assistindo, e veja só. É um texto maravilhoso, que vale a pena ler. Vou colocar também aí na descrição, se você quiser receber o texto base que eu uso nas minhas aulas. Eu estou falando de livros da área da linguística, capítulos de livros, e também artigos científicos, né? Eu tenho essa bagagem acadêmica bastante grande e eu gosto de compartilhar também para que você possa crescer com isso também, né? Sem simplesmente ficar vendo materiais superficiais e coisas que as pessoas ficam passando e copiando slides daqui e ali. Eu gosto de ir nas fontes, nas referências sérias mesmo. E compartilhar com você, para você crescer também. Então vamos lá, olha o exemplo aqui. João vai à padaria. A padaria é feita de tijolos. Os tijolos são caríssimos. Também os mísseis são caríssimos. Os mísseis são lançados no espaço. Segundo a teoria da relatividade, o espaço é curvo. A geometria riemanniana dá conta desse fenômeno. Então nós percebemos que há uma coesão, há um encadeamento entre todas as orações aí. Mesmo assim, não tem sentido nenhum, não tem coerência, não tem unidade de sentido. Beleza? Vamos adiante então explorar um pouco mais a relação entre coesão e coerência. Então, o primeiro ponto, coesão sem coerência. Então, nós observamos lá no exemplo, né, o exemplo 8, eu mantive o número 8 porque é um número, para facilitar a sua vida, é o número que ele tem dentro do texto de referência da professora Ingdor Koch, do professor Travalha. Então, é o mesmo número para facilitar a nossa vida lá. O que eles fazem ali? Apesar da presença de elementos coesivos, como repetição, de caríssimos, os mísseis, o espaço, o texto não apresenta uma unidade de sentido, então ele é incoerente. Há o caso também de coerência sem coesão. Olha que loucura, parece loucura, mas não é. Em contraste, o texto 4, apesar de apresentar pouca coesão explícita, é considerado coerente. Dá uma olhadinha aqui. Esse texto aqui, ele é na verdade uma espécie, é uma poesia. Então todos esses elementos, eu coloquei aqui um do lado do outro para poder caber no slide, mas eles vêm um abaixo do outro, um em cada linha. Então nós temos aqui, ó, você vai conseguir fazer uma imagem mental só de verificar, só de ler aqui comigo. Então, o show, o cartaz, o desejo, o pai, o dinheiro, o ingresso, o dia, a preparação, a ida, o estádio, a multidão, a expectativa, a música, a vibração, a participação, o fim, a volta, o vazio. Pela escolha das palavras e pela ordem em que elas aparecem no poema, lembrando que na organização original dele nós temos um elemento, cada um dos elementos colocado em uma linha. Nós conseguimos criar sentido mentalmente porque nós temos uma experiência de mundo que nos ajuda a fazer isso. Quem aqui já foi a um show grande em um estádio sabe que tudo isso faz parte. Principalmente se você é um adolescente, você precisa pedir dinheiro para o pai, pedir também permissão. Então tudo isso faz parte dessa experiência. E aqui nós temos coerência sem coesão. Vamos adiante. Construção da coerência. Então a coerência nesse caso se estabelece pela capacidade do leitor de ativar conhecimentos prévios sobre a experiência de ir a um show, preenchendo as lacunas e construindo uma unidade de sentido. Bacana, legal. Então, a coesão é sim importante, mas ela não é
um elemento necessário, totalmente necessário para que você tenha coerência. Então, vem comigo aqui para o próximo. Vamos lá agora ver o papel do conhecimento de mundo. Conhecimento de mundo. Qual a importância dele? Esse conhecimento de mundo, o conhecimento de mundo, na verdade, que é compartilhado entre o produtor e o receptor de um texto, é fundamental para a construção de coerência. Então, nós estabelecemos uma espécie de meio de campo ali, né? Estou fazendo uma metáfora do futebol aqui para poder demonstrar isso, mas a gente tem uma relação, e quando eu escrevo um texto, eu produzo um texto, oral ou escrito, eu pressuponho que o meu leitor ou o meu ouvinte conheça algumas das coisas que eu também conheço e que eu vou usar no meu texto. Então, é assim que nós nos comunicamos, nós não inventamos as palavras e as expressões o tempo todo, nós usamos palavras, experiências também, nos referimos a experiências para poder construir e criar nossas propostas de construção de sentidos, que são os textos. Então, esse conhecimento prévio sobre o mundo, sobre as áreas específicas do conhecimento e sobre a situação comunicativa, todo esse conhecimento permite que o leitor faça inferências, compreenda informações implícitas e atribua sentido ao texto. Veja aqui no meu exemplo. A manchete 9 exemplifica a importância do conhecimento de mundo para a compreensão textual. Olha só. Depois do tango, chegou a vez do fado. Na Arábia. Você precisa conhecer vários elementos do mundo aqui para poder entender, né, essa construção. Então nós temos a seguinte interpretação. Eu vou compartilhar aí com você. Para entender a manchete, isso aqui é uma manchete, isso aqui saiu no jornal e saiu no caderno de esportes. Só o fato dele estar no caderno de esportes já é uma informação que nos ajuda a construir significado. Então, para entender a manchete, o leitor precisa saber que o tango é a música típica da Argentina e o fado de Portugal. Além disso, precisa ter conhecimento do contexto da notícia. Então, a Arábia estava sediando um campeonato mundial de futebol de juniores, no qual o Brasil já havia enfrentado a Argentina e se preparava para enfrentar Portugal. Sem esse conhecimento de mundo específico, a manchete se torna incoerente para qualquer leitor. É necessário que você entenda o contexto, saiba que tem um campeonato de futebol acontecendo, saiba que na Argentina a música tradicional é o tango, em Portugal é o fado. Então tem que saber de muitas coisas para poder construir um sentido adequado para esse texto aí. E isso é algo que nós fazemos assim de maneira natural, não tem como escapar, porque nós todos vivemos no mesmo mundo e compartilhamos experiências. Vou tomar meu cafezinho aqui, vou tomar uma aguinha também. Não tem jeito. Legal. Vamos adiante. Olha só, a gente tem aqui agora uma propaganda. Quem conhece esse carro, hein? O Voyage. O Voyagin, como o pessoal fala por aqui. Voyage. Um carro testado e aprovado. Aqui era uma parte da página aqui, né? Que era uma revista aberta. E aí quando escanearam ficou assim. Então é um carro testado e aprovado em todos os caminhos do Brasil. Esse é o Voyage. Aí temos uma propaganda em uma revista. Vamos à ideia aqui da continuidade temática, então. O que acontece com a questão da continuidade temática? Por definição, nós temos aí a coerência, que a coerência, na verdade, se baseia na continuidade de sentidos entre os conhecimentos ativados pelas expressões do texto. Essa continuidade se manifesta na progressão temática, na forma como as informações novas se conectam às informações apresentadas já anteriormente, construindo o tópico discursivo.
Então nós temos que ir construindo o significado gradativamente ao longo dos textos. Veja só, o texto, né, 17, que é aquele que eu mostrei para você ali agora, o do Voyage, aqui, texto 17, ilustra bem essa continuidade temática. Voyage, um carro testado e aprovado em todos os caminhos do Brasil. E aí ele, lá no texto, na parte menor, ele diz: de norte a sul, andando por aí, você vai encontrar caminhos de terra, ruas e estradas perfeitamente asfaltadas e outras não tão boas assim. Se você quer conhecer os caminhos do Brasil, escolha um Voyage. Com ele, você tem a confiança que só a tecnologia Volkswagen pode oferecer. Volkswagen, você conhece, você confia. E aqui nós temos uma análise do texto, né, para poder construir esse significado, como que as coisas funcionam. O texto mantém o foco no carro, o Voyage, e em sua capacidade de se adaptar a diferentes tipos de estrada, explorando ideias de versatilidade, confiabilidade e qualidade. Então ele fala que todas as estradas do Brasil podem ser percorridas de maneira adequada e boa com o Voyage. A progressão temática se dá pela introdução de novas informações sobre o carro. Motor, suspensão, conforto, sempre relacionadas ao argumento central da propaganda. Com o Voyage você consegue percorrer o Brasil inteiro. Esse que é o tema central ali da propaganda. Legal, então isso é o que a gente chama de continuidade temática ou progressão temática. Isso é uma forma de estabelecer a coerência. A gente está falando do mesmo carro, estamos falando do mesmo veículo, do mesmo percurso e de elementos diferentes que fazem parte dos percursos. Seguindo adiante, temos aqui agora a parte que fala das relações semânticas e pragmáticas. Toda vez que você escutar a palavra semântica, você tem que pensar em sentido, significado. Toda vez que você ouvir a palavra pragmática, você tem que pensar em ações ou atos. Beleza? Então é a terminologia que a gente tem dentro da linguística para designar esses elementos aí. Vamos lá. Relações semânticas. A coerência textual depende das relações de sentido que se estabelecem entre as partes do texto, incluindo relações de significado entre palavras e frases. A coesão ajuda nisso. Quando você escolhe determinado termo, todos os termos, todas as palavras carregam sentidos, você pode escolher palavras de sentido positivo, sentido negativo, ou então algumas conjunções, alguns operadores argumentativos. Você está contribuindo para a coerência, a favor ou contra ela, né? Que seja sempre a favor. E as relações pragmáticas? As relações pragmáticas são as relações entre o texto e o contexto de uso, fundamentais para a construção da coerência. Veja só um exemplo de incoerência. Como não fazer? Gerado por contradição lógica, que está presente aqui no trecho 1. Maria tinha lavado a roupa quando chegamos, mas ainda estava lavando a roupa. Então, não tem ligação, não dá para estabelecer sentido lógico entre ela tinha lavado, que é uma situação de algo que já começou e já acabou no passado, com ainda estava lavando a roupa, que é uma situação de presente contínuo, ação em progresso. Exemplo de coerência pragmática, veja só. A coerência no diálogo 16 se constrói a partir da interpretação dos atos de fala realizados pelos interlocutores. Então, quando nós falamos, nós realizamos atos. Algumas falas têm poder de ato. Então, veja só. Telefone. Estou no banho. Ah, certo. Quando a pessoa grita o telefone, ele não está simplesmente dizendo o nome daquele objeto. Provavelmente isso aconteceu em uma situação em que o telefone estava tocando. Estamos pensando aqui em uma situação com um telefone fixo, que tocava em casa. Depois a pessoa grita que está no banho, né? Então uma pessoa que está fora do banho grita o telefone. Ele quer que a pessoa que está no telefone, que está no banho, atenda o telefone. E depois ele responde que está no banho. E a outra fala, ah, certo. Quando ele diz, ah, certo, é muito provável que ele mesmo levante e vá atender o telefone.
Então, quando você, por exemplo, só para exemplificar um pouco melhor essa questão da pragmática, quando você está em um ambiente que está muito calor e você fala, nossa, está quente aqui, não? Para uma pessoa que está próxima à janela, é um jeito de pedir para que ela abra a janela para melhorar a ventilação. Então, esse tipo de construção, para que ela funcione, ela se ancora no que nós chamamos de pragmática. Então, você está solicitando um ato, está pedindo uma mudança no estado das coisas no mundo por meio das palavras. Você não comentou que está calor só porque você está sentindo calor, porque a pessoa para quem você está comentando está próxima a uma janela e a janela provavelmente vai melhorar o conforto térmico no ambiente. Legal, vamos adiante aqui. Unidade de sentido. Como é que funciona a interação, então, essa construção da unidade de sentido? Nós temos, vou começar daqui de baixo, a questão da relevância, que é a adequação ao contexto comunicativo. Então, um dos elementos para a construção da coerência é a relevância daquilo que se escreve ou se fala. Aquilo tem porquê de estar ali, tem razão de estar ali, aquela informação. Outro elemento é a questão da consistência, que é a ausência de contradições lógicas. Aquilo é contraditório? Faz sentido? Não faz? Ela tinha lavado a roupa, mas ainda estava lavando a roupa? Perceba a contradição. Se ela já lavou, não tem como estar lavando, certo? Isso é uma contradição lógica. Elementos de coesão também podem ajudar na construção da unidade de sentido global de um texto. E, como resultado, quando nós temos todos esses elementos aqui trabalhando em harmonia, você chega à unidade de sentido global, que é o resultado da interação entre todos os mecanismos de coerência. E a coerência textual reside na capacidade do leitor de construir um sentido global para o texto, unificando as partes em um todo significativo. Aqui eu tenho mais 2 exemplos para poder ilustrar a construção da unidade de sentido. E então, até o conhecimento de mundo entra nessa jogada também. Tem coisas que você não precisa falar, que já estão implícitas, mas fazem parte da realidade cultural daquele que está lendo o seu texto. E aí você pode apenas retomar de uma maneira implícita, às vezes, e construir a coerência. Então, o exemplo 5 se chama O Show. Leia comigo. Sexta-feira, Raul viu um cartaz anunciando um show de Milton Nascimento para a próxima terça-feira, dia 4/4/89, às 21 horas, no ginásio do Uberlândia Tênis Clube, na Getúlio Vargas. Olha só, aqui nós temos todos os elementos fundamentais para que você consiga entender o que está acontecendo de maneira coerente. Eu trouxe até uma foto do Milton aqui, e esse exemplo foi retirado do meu texto de coerência textual do livro que eu vou apresentar daqui a pouco. Por isso, o exemplo de 89 era o que fazia sentido para os autores na época, mas continua relevante, continua funcionando até hoje. Coerência é coerência desde sempre. Então, você consegue construir, porque você sabe o que é um show, o que é um cartaz. Milton Nascimento é um nome conhecido no Brasil, tá? Então não tem grandes obstáculos para o entendimento aqui. Depois nós temos o texto Corte, por Maria Amélia Mello, também retirado do mesmo livro. É o exemplo 7 lá no livro. O dia segue normal. Arruma-se a casa, limpa-se em volta, cumprimentam-se os vizinhos, almoça-se ao meio-dia, ouve-se rádio à tarde, lá pelas 5 horas, inicia-se o sempre. Aqui nós temos o empacotamento de todas as atividades corriqueiras e repetitivas do dia a dia de uma dona de casa, de alguém que tem uma rotina bem estabelecida. Então, o texto tem a coerência construída a partir desses elementos, do encadeamento deles, o ordenamento deles e o conhecimento enciclopédico de mundo de quem vai fazer a leitura. Então, nós podemos aí resumir a nossa história entendendo que a coerência
é um fenômeno multifacetado. Ou seja, tem várias faces. A coerência depende de muitas coisas para que ela se construa. Tá? Não é algo assim puro e simples que, se você fizer determinada atividade, o seu texto já é coerente. Se você escrever uma palavra mágica, o seu texto já é coerente. Não. A coerência é uma construção complexa que envolve uma harmonia entre diversos elementos. E a complexidade da coerência textual é um fenômeno multifacetado que depende da interação desses elementos. É tudo que eu comentei até agora. E os fatores contribuintes são linguísticos, os conhecimentos de mundo compartilhado entre quem escreve e quem lê, ou quem fala e quem ouve, a questão da progressão temática, como é o exemplo que nós vimos ali, de ir adicionando informações novas progressivamente, construindo sobre aquelas que você já deu anteriormente, e as questões pragmáticas também fazem a própria situação, como é o exemplo da janela, que você quer que a pessoa abra, ou o exemplo de você gritar, eu tô tomando banho, e quem ouviu já sabe que você está tomando banho. Não pode, por exemplo, atender o telefone ou atender a porta, alguém que toca a campainha. Isso entra aí a ideia da pragmática. E tudo isso contribui para a busca de uma unidade global de sentido. E eu apresento aqui agora as referências, né? Olha o livrinho que eu estou usando aqui. Coerência Textual, um clássico da linguística, de Igor Vilaça-Koch, Luiz Carlos Travaglia, de 97. Eu vou deixar aí o capítulo, né, o trecho que eu usei aqui como referência para você baixar depois. Tem aí na descrição do vídeo. Fica à vontade, tá bom? Então, nós fechamos aqui a nossa aula sobre coerência textual. Espero que tenha gostado. Olha só, vou mostrar aqui mais uma vez. Deixa o seu like, se inscreve no canal e continua me acompanhando aqui para mais conteúdos. Tem o Instagram também, alexandre.redação. Eu sou o professor Dr. Alexandre Bueno e fecho aqui a minha aula sobre coerência textual. Muito obrigado, nos vemos na próxima. Tchau, tchau.